Olá pessoal, hoje eu tô aqui para indicar alguns livros de ficção sobre maternidade ou sobre a relação mãe-filho, mãe-filha. Decidi fazer esse vídeo porque eu gosto muito de livros que possuem essa temática e também porque, para o desafio do Culto Booktuber de 2017, eu propus então a leitura de um livro com esse tema. Se você não está participando do desafio, eu vou deixar o link lá na descrição para o nosso grupo no Facebook. E de qualquer forma eu quero indicar esses livros para vocês porque são livros que eu gosto bastante e eu gosto muito dessa temática. Enfim, acho que são livros bacanas e o principal, né, são livros escritos por mulheres. Então, a questão da maternidade está muito ligada a gente, óbvio, e muitos acreditam que toda mulher nasceu com o desejo de ser mãe, com o dom de ser mãe, e esses livros acabam mostrando que não é bem assim. Então são livros muito bons para falar sobre essa questão, sobre o fato de que nem toda mulher tem esse dom maternal, né? Enfim, vou falar um pouquinho melhor sobre cada um deles para vocês. O primeiro livro da minha lista é Uma Duas, da Eliane Brum. Eu li esse livro no final de 2015 e foi um livro que me marcou muito. Ele é um livro bastante forte, bastante pesado, tem uma linguagem muito crua, então é um livro que nem todo mundo vai gostar por conta disso, mas sem dúvidas é um livro muito, muito bom, porque nele a gente vai ter então um relacionamento um tanto incomum entre essa mãe e essa filha, que se relacionam de forma muito violenta, que na verdade não se relacionam tanto assim, mas que precisam passar a conviver por conta de uma doença adquirida pela mãe. Então a gente vai ver como que elas vão passar a morar embaixo do mesmo teto. E a gente vai ter então uma narrativa muito diferente, porque nós temos essa filha que está escrevendo um livro com as suas memórias. Então a gente tem uma parte do livro contada pela filha, né, que consiste no livro dessa filha. E a gente vai ter também algumas anotações feitas pela sua mãe quando ela descobre que a filha está escrevendo o livro e ela quer fazer parte daquilo, ela quer contar a sua versão dos fatos. Então a gente tem esses dois lados da história e é um livro muito, muito bom. Com certeza eu quero fazer uma releitura e foi um livro que me marcou bastante. O segundo livro da minha lista é A Sua Esfera, uma viagem filosófica ao centro do útero, que, como o subtítulo sugere pra gente, é um livro que vai falar da gravidez e do desejo de ser mãe de um ponto de vista mais filosófico. Aqui a gente tem uma protagonista que aos 35 anos de idade decide que quer ser mãe e ela acaba tendo algumas dificuldades porque ela já está numa idade um pouco mais avançada, né, em que engravidar é um pouco mais difícil. E ao invés de buscar a ciência para entender isso e para entender as suas chances de se tornar mãe, ela decide começar a estudar filosofia para tentar compreender um pouco aí desses obstáculos que ela precisa enfrentar e se ela realmente quer ser mãe ou se esse desejo súbito acabou surgindo por conta de uma imposição, né, que a sociedade faz de que todas as mulheres devem ter filhos. Enfim, então ela proporciona muitos questionamentos bacanas, ela acaba passando por essa crise existencial, então ela acaba trazendo essa filosofia muito para sua vida e relacionando várias coisas. Então é um livro muito bacana, apesar de ser um livro curtinho, ele é bastante denso por conta desses questionamentos e foi um livro que eu gostei demais, recomendo muito para vocês. O terceiro livro da minha lista é A Filha Perdida, da Helena Ferrante. Nesse livro a gente vai ter a protagonista Leda, que é divorciada e acabou abandonando as filhas, então ela meio que choca a sociedade ao fazer isso, e ela vai explicar pra gente por que ela abandonou suas filhas, qual era a sua relação com elas e com o fato de ser mãe. Em vários momentos ela fala que ser mãe é visto como uma função e que na verdade não é bem assim, e que muitas vezes as mães acabam enxergando muito delas nos seus filhos e que isso às vezes incomoda. Então ela vai levantar muitos questionamentos acerca da maternidade. E além dessa personagem, nós temos também uma outra mãe nessa história, que é uma jovem que vive então vários dias com a sua filha na praia, né? Todo dia praticamente ela vai pra praia com a filha pequena, que tem uns 3 anos de idade, e a Leda está nessa praia e passa a observar então essa mãe e essa filha. E a gente acaba tendo acesso então a uma outra espécie de maternidade. Essa mãe é muito jovem, então a gente vai ter esse relacionamento. Enfim, é um livro que fala muito sobre esse tema e de uma maneira muito bacana. É uma história que te prende do começo ao fim e a Helena Ferrante consegue então levantar esses questionamentos e esses pontos acerca da maternidade muito bem. Então recomendo demais esse livro, principalmente para quem quer conhecer o trabalho da Helena Ferrante
e não quer começar pela série napolitana. Minha quarta indicação é o livro A Mulher Desiludida, da Simone de Beauvoir. Esse livro, na verdade, eu não gostei tanto assim, eu reconheço que ele é um ótimo livro, mas eu tive alguns problemas porque eu não consegui me identificar com duas personagens aqui. Esse livro vai trazer 3 contos e eles falam sobre vários aspectos, incluindo a maternidade. Então, o primeiro conto, que foi o que eu gostei mais, vai trazer uma mãe que sempre teve ideologias sociais e políticas muito fortes, e ela sempre tentou levar esses princípios para o seu filho, mostrar os seus pensamentos, enfim, fazer com que ele seguisse essa mesma linha que ela. Acontece que o filho vai crescendo e ele começa a formar sua própria opinião acerca de alguns temas, e essas opiniões acabam divergindo das opiniões da sua mãe. E ela meio que fica em conflito com isso porque ela não acredita que seu filho seja capaz de seguir então outra ideologia senão a dela. Então é um livro muito bacana porque acaba falando desse ser mãe e das expectativas que as mães colocam nos filhos, enfim. É um livro muito bom, apesar de eu não ter gostado tanto assim da experiência de leitura, eu recomendo, porque várias pessoas amam esse livro e a construção de personagens aqui é muito, muito bacana. E o último livro que eu vou indicar pra vocês, na verdade eu vou roubar um pouquinho, porque eu ainda não li, eu quero muito ler esse livro, mas eu já conheço a história e eu vi o filme, que se tornou um dos meus filmes favoritos, então eu queria muito recomendar pra vocês, que é o Precisamos Falar sobre o Kevin, da Lionel Shriver. Todo mundo ama esse livro e ele vai trazer então um relacionamento bastante conturbado entre uma mãe e um filho. A Eva, que é a narradora então do livro, vai contar através de cartas um pouco do seu relacionamento com o Kevin. Ela não queria engravidar, ela acabou engravidando e decidindo manter a gestação, mas quando seu filho nasceu, ela teve meio que uma depressão pós-parto e ela não se dava muito bem com o filho, ela não conseguia lidar muito bem com ele. Ela tentava bastante, mas era tudo muito complicado, porque ao mesmo tempo em que ela não sentia aquele amor de mãe pelo Kevin, ela também não sentia um sentimento vindo do filho. Então eles têm um relacionamento bem complicado e é uma história muito, muito forte. Como eu disse, eu ainda não li, mas eu estou louca pra ler e eu amei o filme, então já indico aqui os 2 pra vocês. Então esses foram os livros que eu separei pra indicar, livros que falam sobre a maternidade, também sobre a relação entre mãe e filho, e são livros que eu gosto bastante, então eu recomendo muito pra vocês. Se vocês já leram algum deles, me contem nos comentários o que vocês acharam, ou se vocês tiverem algum outro livro de ficção com essa temática pra me recomendar, fiquem à vontade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não deixem de clicar em gostei, se inscrever para receber os próximos vídeos dessa programação especial dedicada a mês das mulheres, e acompanhe o Frases Perdidas em todas as redes sociais. Um beijo e até a próxima!